no ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você, Karime Leão. Boa noite, Carlão. E muito boa noite pra você que acompanha a gente em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. E aquele salve, né, Carlão? Sim. Pra você que nos acompanha também nas redes sociais, no @18horasnews. Boa noite, gente. Pra você que acompanha a gente nas redes sociais, Karime, pode participar, inclusive, Olha com a gente no 18 horas, hein? Mandando uma mensagem, mandando uma foto, mandando um áudio pelo nosso WhatsApp, que é o 994887592, Karime. A gente quer saber os seus comentários, o que você tá achando. Fala aí. Comenta aí sobre as matérias e tal. Aliás, hoje esse calorão, hein, gente? O que você achou de hoje? E é da 49, Karime? Sensação térmica, Carlão. sim, Calma aí com tá essa bom. dor. Sensação térmica, mas eu nem achei tão quente assim. Acho que ontem foi mais quente. Ontem foi mais quente. Pois então, participa com a gente. 994-887592. 6 e 2. Começando 18 horas com os destaques do dia. El Niño provoca onda de calor em todo o país. Em Manaus, as temperaturas chegam perto dos 40 graus. Deputados querem suspender a ação da Marinha que limita a navegação no Amazonas durante a estiagem. O Amazonas tem 17 municípios sem receita própria suficiente para despesas da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Em Brasília, as articulações para reorganizar a distribuição de recursos do fundo eleitoral já para as eleições do ano que vem. Muito bem, são 6 horas e 3 minutos, você no melhor Mix do Brasil. E agora nós vamos juntos, hein? Até as 7 da noite com os destaques do dia, notícia pra você, ok? Você que tá aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil, no ar, mais uma edição do 18 horas. E hoje é quarta-feira, 23 de agosto de 2023, no ar. 18 horas. Olha aí, a temperatura está fazendo, né, o Manauara, nós, né, Karime, estamos aqui, né, meio que derretendo. Tudo por conta de uma onda de calor atípica que atingiu o Brasil nesta quarta-feira. Essa massa de ar quente tem potencial para provocar recordes de temperatura em todo o país, inclusive. Segundo o Climatempo, os termômetros sobem devido a essa grande massa de ar quente e seco que cobre grande parte do Brasil, hein, Karine? Pois é, Carlão, ainda segundo o Climatempo, tudo culpa do El Niño e das mudanças climáticas globais. Imagina, sul e sudeste em pleno inverno atingindo recordes de calor, gente, sem muita loucura. Bom, o fato é que aqui em Manaus, para esta quarta-feira, era esperada uma temperatura próxima de 39 graus e com a estimativa de uma sensação térmica de 49 graus. Bom, bateu aí na trave, tá? Porque, segundo o Climatempo, chegou hoje a máxima 37 graus por volta do meio-dia. E a sensação térmica aí dos 41 graus. Mas a previsão deixou todo mundo aqui preocupado de ontem para hoje. Minha mãe me ligou até. Olha aí, todo mundo, gente, vocês vão derreter aí em Manaus, né? E o que não faltou, né, Carlão, foram os memes maravilhosos nas redes sociais. Afinal de contas, isso a gente sabe fazer muito bem. Bom, é verdade, Karime, que não está sendo realmente nada fácil lidar com esse calor que realmente está intenso aí. Já tem alguns dias, algumas semanas, né? Então nós vamos saber mais detalhes aí. A repórter Nathalie Moraes conversou com o meteorologista Leonardo Vergasta e traz os detalhes sobre essa onda de calor intensa. Confira, Nathalie. O verão amazônico realmente chegou chegando e hoje o manauara já acordou pensando: Manaus vai pegar fogo. Isso porque, segundo noticiou o Jornal Nacional na noite desta terça-feira, Manaus poderia ter uma sensação térmica de 49 graus, com uma temperatura próxima aos 38 graus. Isso porque o alto índice de umidade relativa do ar aumentaria o abafamento e traria aí uma sensação aumentada de até mais de 10 graus. A previsão foi assustadora até mesmo para os manauaras, que já são acostumados a enfrentarem as altas temperaturas do verão amazônico. O arquiteto Romário Ribeiro falou sobre essa sensação de mal-estar com esse calorão.
Realmente nos últimos dias em Manaus a temperatura tem sido bem insuportável. Está sendo quase inviável andar nas ruas com esse calor extremo, né? E pelo menos eu conheço algumas pessoas que têm tido bastante problemas de saúde por conta disso. Pressão alta, dor de cabeça, tontura. E eu acredito que tudo isso é por conta do calor. Segundo dados do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Manaus registrou 37,4 graus no último domingo, dia 20 de agosto, que é o dia mais quente do ano até agora. A temperatura em Manaus, que já é conhecida por ter um ambiente acalorado, vem aumentando gradativamente. Segundo o meteorologista e doutorando em clima e ambiente pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Leonardo Vergasta, as temperaturas devem continuar elevadas, mesmo com a chegada do inverno nos próximos meses. As causas de toda essa onda de calor está relacionada ao fenômeno climático El Niño. O fenômeno El Niño, ele está no presente momento na sua fase madura e deve permanecer até o mês de maio de 2024, atuando sobre a região amazônica e em outras regiões do Brasil e do globo. E, de fato, essa é a principal causa dessa onda de calor, né, nessa época na qual estamos presenciando. No entanto, a sensação térmica, como a gente tem observado aí nos telejornais e até mesmo de forma presencial, tem ficado bastante elevadas, uma vez que nós estamos dentro da floresta amazônica, onde nós temos índices de umidade relativa bem elevados. O meteorologista explica que a sensação térmica, tanto no calor quanto no frio, está diretamente ligada à umidade do ar. E a intensidade dos ventos ajudam a fortalecer essa sensação de calor, que por aqui, até o mês de outubro, deve permanecer na casa dos 40 graus. A sensação térmica, nada mais, nada menos, ela é uma medida que combina a temperatura do ar com a umidade relativa para fornecer uma estimativa de como a pessoa vai ter aquela sensação em um determinado ambiente. Então, à medida que a umidade relativa ela aumenta, a sensação térmica também ela tende a ficar mais alta do que a temperatura real, que é aquela temperatura que é medida dentro de um termômetro numa estação meteorológica. Então, isso ocorre porque a umidade relativa ela influencia na capacidade do corpo de se resfriar através do suor. Então, podemos ainda esperar aí para o final de agosto temperaturas bem elevadas, né, com sensação térmica aí chegando à casa dos 38, 39 graus. E aí, segundo o prognóstico de modelos de previsão de tempo e modelos climáticos, as temperaturas ainda vão se elevar mais para os meses de setembro e outubro, com sensações térmicas também podendo ultrapassar os 40 graus. Segundo as previsões para os próximos dias em Manaus, há chances de chuva durante o fim de semana. Mas isso não é garantia que o calor seja amenizado. Por isso, a dica é beber muita água para se manter hidratado e usar e abusar do protetor solar para se proteger dos raios solares. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o calor, baixa umidade do ar dá também muitos focos de incêndio, tá? Uma área de mata está sendo consumida por um incêndio desde o início da tarde desta quarta-feira na Avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte. O fogo toma conta do terreno, que fica localizado bem próximo à Escola Estadual Raio do Sol. O Corpo de Bombeiros já foi acionado. Este é o segundo incêndio em área de vegetação registrado hoje. Mais cedo, outro terreno pegou fogo na Avenida Torquato Tapajós. E é claro, né, gente, lembrando que o número do Corpo de Bombeiros 193 para qualquer início, para qualquer suspeita de incêndio. Ainda, de acordo com esse alerta aí de onda de calor provocado pelo El Niño, o Instituto Nacional de Meteorologia fez o alerta com a seguinte frase
abre aspas, perigo potencial, fecha aspas, para a onda de calor que atinge 20 estados brasileiros, incluindo o Amazonas. As temperaturas elevadas vão persistir pelos próximos dias e devem quebrar recordes. A advertência é válida até o dia 25 de agosto e significa leve risco à saúde, com temperaturas até 5 graus acima da média para esta época do ano. Aqui no norte, Acre, Amapá e Roraima ficaram fora do alerta. Agora 6h10, você era o melhor mix do Brasil, resumindo tudo, Karime, realmente está quente e essa quentura vai continuar por um bom tempo, não é isso, Exatamente, Karime? Então vamos nos prevenir, hidratar, procurar sombra, tomar muitos banhos e dar uma verificada aí na rede elétrica e qualquer, assim, evitar também jogar coisa de cigarro aceso, e colocar qualquer coisa. Fogo, né? Exato, colocar fogo, atirar fogo no lixo, né, que é um hábito até cultural, para que não provoque um incêndio. Qualquer dúvida, qualquer indício de incêndio, liga para os bombeiros, 193. 6h11. Olha só, o governo do Amazonas transferiu o feriado de 5 de setembro, dia da elevação do Amazonas da categoria de província. Esse ano o feriado cai numa terça-feira, mas foi transferido para o dia 8 de setembro, sexta-feira. Com isso, o funcionamento da máquina pública estadual será normal até o próximo dia 5, Karime. Então, Carlão, agora resta saber se os outros órgãos vão seguir essa decisão do governo do Amazonas. O repórter André Meirelles ouviu a Prefeitura, o Tribunal de Justiça e traz os detalhes pra gente. O governo do estado alterou o feriado de 5 de setembro, dia da elevação do Amazonas à categoria de província, para o dia 8 de setembro. Com isso, os funcionários públicos do estado terão expediente normal no próximo dia 5. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado, do dia 21 de agosto, que foi disponibilizado nesta quarta-feira. Desta forma, o estado terá um feriado prolongado, formado por 4 dias, pois na quinta-feira, dia 7 de setembro, é o feriado nacional da independência do Brasil. Na prática, com a mudança do feriado para a sexta-feira, o governo do estado evita a concessão do ponto facultativo do dia 6 de setembro, que tradicionalmente é concedido quando os dias 5 e 7 caem em dias úteis e perde somente 2 de expediente regular ao invés de 3. A data dos feriados é exatamente nos dias do Sou Manaus Passo a Passo 2023. Em nota, a Prefeitura de Manaus disse que seguirá os feriados conforme o calendário, nos dias 5 e 7 de setembro. Já no dia 6, foi decretado ponto facultativo e não haverá expediente nas repartições públicas municipais. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Sobre a mudança aí da data do feriado, né, gente? O ex-deputado Zé Ricardo, ele criticou nas redes sociais essa postura, essa conduta do governo do estado. Ele disse o seguinte, abre aspas, ele postou o seguinte: decreto não pode revogar uma lei, é a hierarquia das normas. O governador Wilson Lima não pode mudar o feriado de 5 de setembro para outra data. Um absurdo esta decisão. Temos que valorizar a principal data que lembra a criação do estado, que foi separado do Pará em 1850, fecha aspas, criticou o ex-deputado Zé Ricardo nas redes sociais. 6h13, você era o melhor mix do Brasil. Olha só, a Justiça do Trabalho decidiu que o governo do Amazonas e a empresa CGAM devem pagar indenização para os enfermeiros que trabalharam até hoje e não receberam seus salários. Então, Carlão, em ação trabalhista, o estado do Amazonas e a empresa foram condenados a pagar mais de R$300 mil em indenizações para 2 enfermeiros que prestaram serviços nas unidades de saúde do estado desde 2019 que não receberam salário. E o detalhe é que a empresa CGAM recebeu dinheiro do governo do estado. É bem isso, Karime. Desde 2019, início do primeiro mandato de Wilson Lima, quase R$254 milhões do governo do Amazonas, segundo o portal da Transparência do Estado, é o que está aí. Vamos aos detalhes agora com o Odinei Araújo. Primeira
decisão em favor dos trabalhadores e contra o governo do estado e a empresa Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas, CGEAM, saiu no dia 14 de agosto. A juíza da 8ª Vara do Trabalho de Manaus, Stella Litaif, condenou o governo e a empresa a pagarem R$ 132.869 em indenização para um enfermeiro que atuou no Hospital 28 de agosto desde 2019 até 2023. No dia 18 de agosto, veio a segunda condenação. A juíza da 3ª Vara do Trabalho, Ana Luísa Praciano, condenou o Estado e a CGEAM a pagarem R$ 178 mil a uma enfermeira que atuou no Hospital da Criança, também do início do primeiro governo de Wilson Lima ao início do segundo mandato. Nos autos, os profissionais citaram os atrasos de salários e a falta de pagamento de direitos trabalhistas. Conforme o advogado Luiz Ossuoski, que representou o enfermeiro, cujo nome não foi revelado, trabalhar sem receber tem sido comum entre os profissionais terceirizados do Estado. E a gente tem vários clientes nessa mesma situação, tá bom? Vários deles já tiveram decisões favoráveis, né? Só que alguns processos têm uma condenação mais elevada que outras, né? Depende da quantidade de multa que o juiz considera aplicável ou não em cada caso. Nesse caso específico, além do juiz da multa, deu questão das horas extras, mas a gente tem processos recentes também com valores até mais elevados do que esse daí. Somando as duas indenizações, o valor passa de R$ 300 mil. Desde 2019, início do atual governo, a CGEAM recebeu quase 254 milhões de reais do governo do Amazonas, segundo os números do Portal da Transparência do Estado. No ano passado, a CGEAM foi alvo de denúncia na Assembleia Legislativa do Amazonas por deixar 210 funcionários sem salários. Mas em junho desse ano, a Secretaria de Saúde do Estado renovou por mais um ano o contrato da CGEAM no valor de 23 milhões e meio de reais para atuação nas maternidades da rede estadual Naziradal, Balbina Mestrinho, Ana Braga, Instituto Dona Lindu e SPA Chapô Prevô. Nessas unidades, os trabalhadores terceirizados vão atuar em serviços de enfermagem hospitalar obstétrica em regime de plantão de 12 horas. O governo do estado não se pronunciou sobre o assunto até o fechamento desta edição. O 18 Horas também tentou ouvir o Sindiprive, sindicato que representa os trabalhadores terceirizados do Amazonas, para saber como está a questão de atraso de salários dos prestadores de serviço na área de saúde contratados pelo Estado. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E seguimos aguardando o posicionamento do governo do estado, que parece que não liga muito com a situação da enfermagem, com a situação da saúde pública, né, de todo do estado do Amazonas, que não é de hoje que a gente noticia de terceirizados que não recebem salários, né, Carlão? Situação delicada, Karime Leão, porque os enfermeiros, eles prestaram os serviços nas unidades de saúde do estado e desde 2019 eles estão trabalhando sem receber. Não receberam, então quer dizer, é muito tempo. 2019 nós estamos o quê? 2023, quase 24, gente, eles ainda não receberam. E como que faz? É um descaso, é vergonhoso a forma com que o governo do estado trata os terceirizados e inclusive a saúde do estado do Amazonas, isso mesmo prometendo que a saúde seria prioridade aqui no estado do Amazonas, e é lamentável a realidade que a gente verifica, isso não é fato. 6h18, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, a Justiça do Trabalho. Karime, onde nós estamos mesmo na matéria? A gente aqui ontem, porque a gente comentou sobre isso aqui ontem. Horas, exatamente. A decisão da Marinha, tá, né, Carlão? mantida, recomendou Exato. a suspensão da navegação noturna em trechos críticos dos rios Amazonas e Solimões por causa da estiagem, que fica complicado, fica perigoso. A portaria é da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, Karime. Então, Carlão, segundo as orientações, as embarcações devem trafegar apenas de dia. A repórter Nathalie Moraes conversou com o comandante Antunes da Marinha e traz os detalhes destas restrições agora pra gente. A Marinha
Marinha do Brasil recomendou a restrição da navegação noturna durante o período de estiagem, a seca em trechos críticos dos rios Amazonas e Solimões. As recomendações estão em uma portaria divulgada pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental. As embarcações devem trafegar apenas durante o dia e quando a profundidade local em metros atinja o valor menor ou igual a 1,5 vezes o calado do navio. O calado é a distância vertical entre a parte inferior da quilha e a linha de flutuação de uma embarcação, como explica o comandante Antunes da Marinha. Todos os anos esse problema da seca acontece. No ano de 2002 também ocorreu. A Capitania dos Portos também emitiu uma portaria com algumas orientações para a navegação das grandes embarcações, aquelas de cabotagem, principalmente, que vêm abastecer o nosso estado. E esse ano de 2023, a situação está um pouco mais sensível e isso levou novamente a Capitania a emitir um aviso, uma portaria de restrição à navegação, não em todo o trecho navegável, mas sim em 3 pontos que a gente vem observando, vem acompanhando por medições, pelas réguas, pelas medições que a praticagem nos envia, e esses pontos estão já numa situação crítica, e com isso nós restringimos a navegação para que embarcações que estejam acima dos valores estipulados pela Marinha, com seu calado, não naveguem à noite. Aquelas que estiverem dentro dos padrões que a gente emitiu na portaria 158 podem navegar à noite tranquilamente, fazendo aí a sua navegação. Por que isso? Porque a gente não quer, a Marinha como autoridade marítima, que se tenha um acidente grave. Segundo o comandante, é importante destacar alguns pontos já considerados bem críticos aqui no estado. No Rio Amazonas, a passagem do Tabocal, na região de Urucurituba, e a enseada do Rio Madeira, em Itacoatiara. E uma atenção especial à enseada do Rio Purus, principalmente pela formação dos bancos de areia nessas áreas. Muitas vezes o rio procura o seu caminho. Isso faz com que os bancos eles mudem de posição, aliado a outros fatores que possam também estar fazendo esse assoreamento. Então, esses bancos eles vêm mudando de posição, tá? E eles vêm assoreando mais. Para isso, a Marinha, para que vocês tenham uma ideia, nesse momento está com o navio fazendo a sondagem desses pontos críticos, né? O nosso almirante, o vice-almirante Lobo, comandante do distrito, assim que nós identificamos essas restrições, ele mandou um navio para lá, um navio com características de sondagem, com equipamentos de última geração, está fazendo essa sondagem para a gente ver como realmente está se comportando esse rio. Além disso, com o surgimento dos bancos de areia, os troncos costumam se soltar do fundo e margem dos rios e representam riscos à navegação. Em meio a essas restrições, tem os impactos econômicos. Acontece que os rios Amazonas, Solimões e Madeira são fundamentais na logística fluvial que atendem à nossa capital, Manaus. Por eles, por exemplo, passa o petróleo importado para o refino de combustíveis na refinaria da Amazônia. Até os navios que trazem o petróleo de Coari poderão ser afetados. Isso porque, ao falar do trecho restrito dos Solimões, a Capitania dos Portos fala da enseada do Madeira. Essa enseada fica na altura do município de Corajás, por onde passam os navios petroleiros vindos de Coari. No caso do Rio Amazonas, a medida poderá prejudicar o escoamento da produção no polo industrial aqui de Manaus. Sem a BR-319, os navios são hoje os principais recursos que as empresas da Zona Franca de Manaus têm para levar seus produtos para outras regiões do Brasil. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6 horas e 23 minutos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, articula mudanças de olho nas eleições de 2024 já. Ele conta com o apoio de deputados governistas e também do Centrão. As alterações vão ter como principais alvos aí as cotas para mulheres e negros e o fundo de dinheiro público destinado para as campanhas eleitorais, hein, Karime? Então, Carlão, a expectativa é que seja formulado um projeto de lei para reorganizar a distribuição dos recursos do fundo eleitoral. E isso já para as eleições municipais do ano que vem. Para falar mais sobre o assunto, para a gente entender melhor essa questão, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite.
noite, Cadu, seja bem-vindo. Então, foi criado um grupo de trabalho para discutir essa, digamos, mini reforma eleitoral. Conta pra gente, Cadu, boa noite. Estão tentando dar o jeitinho brasileiro, Karime. Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, não bastasse aquela PEC da anistia, né, que livra os parlamentares das multas por crimes eleitorais que foram cometidos no ano passado, né? A Câmara dos Deputados agora quer dar uma mexida na lei de cotas para mulheres e negros. Os parlamentares defendem, Karime, que os partidos tiveram dificuldade para cumprir a lei de cotas. Segundo eles, faltaram candidatos negros, faltaram também candidatas mulheres. Será, né? E aí, por essa razão, eles tomaram multa do TSE e também dos TREs nos estados. E aí sim, Karime, o presidente da Câmara e líder do Centrão, Arthur Lira, criou um grupo de trabalho para discutir uma mini reforma eleitoral. A intenção, nas entrelinhas, é essa, né? Diminuir a cota do fundo eleitoral para mulheres e negros, que hoje é de 30% do valor repassado do fundo eleitoral ao partido, mas no documento, oficialmente, eles dizem que vão tratar da prestação de contas das federações partidárias, enfim, é outro assunto, mas no ON é isso, né? E esse grupo de trabalho é composto por 5 deputados. Isso aí foi decidido ontem à noite, Karime. Não tem nenhum parlamentar do Amazonas, mas o que chama a nossa atenção é que um dos membros desse GT, desse grupo de trabalho, é a filha do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que é a Dani Cunha. Que ironia, né? Então qual vai ser o resultado desse relatório, será, hein? Então, resumindo, Karime, a classe política quer dar um jeitinho para que a lei seja mais branda e, claro, que os partidos gastem menos dinheiro com as cotas para negros e mulheres. Importante a gente lembrar, Karime, que tem ainda outra discussão no Congresso Nacional. Além da PEC da anistia, além desse grupo de trabalho, os parlamentares estão se mobilizando o governo para que o fundo eleitoral no ano que vem seja maior em relação ao ano passado. A ideia é que o valor seja algo em torno de 6 bilhões de reais. No ano passado, o fundo, né, foi de quase 5 bilhões. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, está tentando estabelecer um teto aí de 5 bilhões e meio, mas os parlamentares já estão querendo mais, eles estão querendo que a lei que trata do fundo no orçamento da União do ano que vem seja flexível, ou seja, no ano que vem busquem um valor acima de 5 bilhões e meio. Eles esperam em torno de 6 a 7 bilhões de reais. Será? Haja dinheiro, né, Karime? Volto com você. Ei, Cadu, olha só, deputados do Amazonas querem a revogação da portaria que proíbe, nesse período de seca, a navegação dos navios à noite em rios da região norte. Inclusive, nós já estamos falando sobre esse assunto desde ontem. Agora vamos ouvir aí o que esses deputados do Amazonas estão alegando, né, para querer essa revogação, Cadu. Carlão, a argumentação é que os impactos fortíssimos sobre a economia e também sobre a segurança das embarcações, né? Essa portaria do Ministério da Defesa, o número 158, você já sabe, ela dá orientações à navegação sobre a passagem por trechos considerados críticos nesse período de seca, né? A ideia do Comando da Marinha é plausível, que é evitar que as embarcações atolem no meio da noite, que haja prejuízos da mercadoria, da própria embarcação, coloque a tripulação em risco, enfim, tem esse argumento da Marinha. Só que a bancada do Amazonas, ela foi mobilizada pelas empresas de navegação que não concordam com essa medida. Então, para elas, o melhor é seguir viagem para evitar perda de mercadorias, evitar os assaltos no meio da noite, no meio dos rios, dos piratas, né? Então, 2 deputados do Amazonas tocaram nesse assunto aqui na Câmara dos Deputados, o capitão Alberto Neto e o Sidney Leite. Ambos estão entregando ofício, apresentaram hoje, inclusive, um ofício ao Ministério da Defesa, pedindo a revogação dessa portaria. O deputado Sidney Leite, ele fez um discurso na tribuna da Câmara dizendo que essa orientação da Marinha por meio de portaria está colocando o Amazonas em situação ainda pior de isolamento em relação ao resto do país. Então vamos ouvir um trechinho do discurso de Sidney Leite na Câmara dos Deputados.
nós estamos navegando contra o rio. Porque o que essa portaria disciplina? Em função das vazantes, não é recomendado e fica proibido que os navios naveguem à noite no Arco Norte. O que isso representa? Custo, aumento de custo. E eu trago aqui, senhor presidente, só para ilustrar, o estudo do Banco Mundial que diz o seguinte: só no estado do Amazonas, se reduzir em 12% o custo de logística, o Amazonas ganha em 38% do PIB. Nós não estamos falando de pouca coisa. O estado do Amazonas é aquele mesmo estado que em 2020, 2021, no ponto agudo da pandemia, milhares de pessoas vieram a óbito por falta de oxigênio. E por que isso aconteceu? Porque o estado do Amazonas é isolado, senhores deputados. Nós não temos acesso para a estrada. E a BR-319, que está aí há anos, que tem o pleito e a solicitação não só do povo do Amazonas, mas como de Rondônia, do Acre e de Roraima, para tirar a Amazônia Ocidental do isolamento, não é atendida com esse pleito, tendo a principal interferência por parte do Ministério do Meio Ambiente. 18 horas. A gente acompanhou o posicionamento do deputado federal Sidney Leite, Cadu. Karime, o deputado Capitão Alberto Neto, ele emitiu uma nota dizendo o seguinte, abre aspas, os rios são as nossas estradas, logo essas restrições atingem os quatro maiores rios do estado, Amazonas, Solimões, Purus e o Madeira, usados como vias fluviais para o transporte da soja, passageiros, combustíveis da nossa região. Fecha aspas. Como a gente disse, né? Eles estão querendo a revogação dessa portaria. Então vamos ver se o Ministério da Defesa vai atender a esse pedido dos parlamentares. Mas é provável, Karime e Carlão, que a coordenação da bancada do Amazonas no Congresso Nacional se mobilize também, à medida que o Ministério da Defesa não vai decidindo sobre esse assunto. Karime e Carlão. Vamos aguardar, né, Cadu? Cadu, o ex-presidente Bolsonaro fez harmonização facial e agora foi internado no hospital em São Paulo. O ex-presidente, ele está mal de saúde ou foi internado apenas para aqueles exames de rotina? Cadu, a gente tem essa informação? Karime, por enquanto, a informação é que foi uma internação para fazer exames de rotina, mas está meio suspeito, né? Pois é, foi logo depois. Ninguém está engolindo essa história. Hoje ele foi internado em um hospital de São Paulo, mas a assessoria dele disse que são exames em decorrência da facada na barriga nas eleições de 2018, lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais. E é estranho, Karime, porque, como você disse, essa internação aconteceu um dia depois que Bolsonaro divulgou, ele próprio, né, Bolsonaro divulgou nas redes sociais o resultado de uma harmonização facial. E aí as pessoas estão dizendo que ele teria sido internado em consequência desse procedimento. Então, só que a assessoria do ex-presidente está dizendo veementemente que não, que isso aí que se trata de um tratamento de rotina e que esses exames dependem da internação, que é preciso que ele esteja parado, que ele esteja internado para que ele possa fazer esses exames que na parte intestinal, né? A informação é que está tudo bem com ele, com o ex-presidente, né? Mas que ele vai ter que passar por 3 cirurgias no mês que vem, em setembro, tudo isso que são procedimentos de reparação da facada da barriga. Então, vamos continuar acompanhando, mas tá essa polêmica, né, Karime, que logo depois da harmonização facial o homem é internado, né? Que estranha essa situação, né? Agora, Karime, antes de devolver para você e para o Carlão, nesse momento a Câmara dos Deputados está analisando a medida provisória que trata do reajuste do salário mínimo, né? A gente sabe que o salário mínimo aumentou para R$ 1.320, mas para que esse valor continue é preciso que haja o ok, né, digamos assim, do Congresso Nacional para aprovar essa medida provisória. E está um assunto polêmico porque está embarcado no texto a revisão da tabela do imposto de renda. São 2 assuntos aí que os partidos da oposição, os partidos de centro estão analisando essa questão, que tem muito a ver aí com o arcabouço fiscal, tem a ver também com a reforma tributária. São assuntos correlatos. Então, nesse momento, começou agora a votação da MP do salário mínimo. Volto com vocês, Karime. Importante, hein, Cadu? Muito importante. Obrigada, Cadu, pelas informações. Valeu, tchau. Cadu. Valeu, gente. Um abraço, tchau. Um abraço agora, 6h34, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Daqui a
a pouco aqui no 18 horas, cofres vazios. 17 municípios do interior do estado não têm dinheiro nem para os gastos com a prefeitura. É o nosso assunto em instantes. Agora nós vamos conferir o tempo e a temperatura para amanhã. Amanhã é quinta-feira, hein? Karime Leão, sabe se nós teremos aí aquele dia com aquela sensação térmica em torno de 50 graus? Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, segundo informações do Clima Tempo, não, acho que esse alto aí foi só para hoje mesmo, exato. Bom, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde. Olha aí o calor amenizando um pouco. À noite, a previsão é que o tempo fique aberto. A mínima prevista pode chegar aí, fica entre 25 graus, tá, gente? E a máxima pode chegar a 37 graus. Hoje, a máxima prevista já era aí de 39 graus por aí, tá? Muito quente mesmo. As chances de chuva são de 90%, ou seja, tem realmente grandes possibilidades de chuva para amanhã à tarde. A umidade relativa do ar fica entre 47% e 93%. E o nível do Rio Negro baixou mais 11 centímetros de ontem para hoje, deixando agora a marca no Porto de Manaus em 24 metros e 83 centímetros acima do nível do mar. E a prefeitura, hein? A prefeitura de Manaus abriu venda de ingressos para o Front Stage e camarotes para o Soul Manaus Passo a Passo 2023. Está aberto. Os valores variam de R$30 a R$30.000. Essa é a primeira vez aí na história do festival, em Karime e ouvintes, que haverá cobrança de ingressos para o passo a passo. Essa eu nunca tinha visto mesmo. Pois então, Carlão, e por isso agora à tarde a Defensoria Pública do Amazonas recomendou à Prefeitura de Manaus que suspensa a cobrança de ingressos em todas as modalidades. A Defensoria recomendou também a suspensão, inclusive, da troca aí de ingressos por garrafas PETs e alimentos não perecíveis. Olha só, lembrando que os ingressos que estão sendo vendidos são apenas para os setores Front Stage e camarote, hein? Nos dois casos, há ingressos disponíveis para os 3 dias do evento, que acontece de 5 a 7 de setembro, lá na região portuária, ali no centro de Manaus, ali naquela área de Karime. E Carlão, o repórter André Meirelles, ele está acompanhando toda essa história, toda essa polêmica, beleza, está aqui com a gente ao vivo e vai contar, vai atualizar a gente sobre esse assunto, como é que está. Muito boa noite, André. Então, a venda não foi suspensa ainda, até porque é apenas uma recomendação, não é isso? Conta pra gente, André. Boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite também, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Karime, ainda é só uma recomendação. Inclusive, a instituição deu um prazo de 72 horas para os órgãos adotarem providências e encaminharem as respostas. Segundo o ofício, a não observância do disposto na recomendação, isso pode acarretar a adoção de medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. A Defensoria Pública aqui do estado do Amazonas pediu hoje essa suspensão da venda de ingressos para o acesso ao Festival Soul Manaus Passo a Passo 2023, onde está sendo vendidos ingressos para camarote e front stage. Front stage são as pessoas que ficam bem em frente ao palco. A recomendação foi feita para a Prefeitura de Manaus e também para a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, a Manaus Cult. O documento aponta que o evento é destaque pela gratuidade e livre acesso da população a diversas atrações. Além disso, nas considerações, a Defensoria ressalta que o festival é realizado em espaço público com a aplicação de verba pública. A insatisfação recente da população manauara também foi citado como um dos pontos, já que o novo formato do evento estabeleceu, abre aspas, forte restrição de acesso, seja feita aí pela necessidade de ingresso, seja pela necessidade de troca de pulseiras. A Defensoria ainda solicita ampla publicidade da recomendação e que as medidas mencionadas sejam tomadas em regime de urgência. Olha, eu conversei com o defensor público Carlos Almeida, que contou aí mais detalhes sobre esse pedido aí à Prefeitura de Manaus. Vamos acompanhar. Carlos Almeida. A questão, André, é de natureza simples, porque o investimento público em eventos culturais é correto. E no caso, o Passo a Passo, cujo nome foi até deturpado para esse novo nome, tem
justamente esse viés de integração cultural, mas de abertura popular, o que é o correto, de acordo com as determinações constitucionais. Toda vez que existe investimento público, aplicação de recurso público para qualquer promoção cultural, isso tem que ser aberto para o público em geral. Então, quando se estabelece uma segregação do público, como está acontecendo nesse momento, isso é irregular. Por tal situação, dando a oportunidade da administração dar esses esclarecimentos, se expediu a recomendação. Em acaso não haja o atendimento à recomendação, já que ela é adequada aos próprios ditames constitucionais, tem que se recorrer ao judiciário e solicitar para que as medidas de ausência de segregação aconteçam. Porque, em especial, a população atendida pela Defensoria, as pessoas mais carentes, precisam desse investimento público. E daí que se reserve uma determinada parte do evento para que seja pago por particulares, isso me parece absolutamente incorreto e absolutamente inconstitucional. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos aí a fala do defensor público Carlos Almeida. E olha, o segundo lote com 30 mil pulseiras para os dias 5 e 6 de setembro nos palcos Guardião da Amazônia e Amazona do Festival Sou Manaus Passo a Passo 2023 vai ser aberto daqui a pouco, a partir das 7 da noite, conforme divulgado pela Prefeitura de Manaus, né? Então a gente ainda tem aí tem esse pedido, mas tem daqui a pouco a abertura aí desse festival, a venda dos ingressos de fronte e camarote, que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de setembro no Centro Histórico da capital. Para assistir à grande atração internacional do evento, que foi anunciado o DJ David Guetta, com open bar e próximo ao artista, é necessário desembolsar de R$600 a R$30.000. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Valeu, André. 6h41, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, o Amazonas tem 17 municípios sem receita própria suficiente para despesas da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Bom, esse é o levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e aponta que esses municípios não têm dinheiro sequer para as despesas administrativas básicas, Carlão. Vamos entender mais os detalhes sobre esse levantamento agora com a Jané Araújo. Entre os 17 municípios sem autonomia financeira no Amazonas estão São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Eirunepé, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, Urucurituba, Envira, Beruri, Boa Vista do Ramos e Fonte Boa. Como o Amazonas tem 62 municípios, 27% deles não têm receita própria para cobrir despesas administrativas das prefeituras e das câmaras de vereadores, de acordo com o estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. São consideradas receitas próprias os impostos municipais e as taxas estaduais arrecadadas na cidade. No geral, o estudo também constatou que 1.856 municípios brasileiros estão nessa mesma condição. Os 8 primeiros colocados no ranking dos municípios sem receita própria suficiente são municípios de estados nordestinos. A maior parte dos municípios brasileiros tem alta dependência das transferências de recursos da União e dos estados. O levantamento apontou que os 10 estados com maior parcela de municípios dependendo 90% das receitas oriundas de transferências intergovernamentais estão no norte e no nordeste do Brasil. Hoje, as transferências mais comuns aos municípios são o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e a cota do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Há também recursos do SUS, o Sistema Único de Saúde, que são repassados às cidades, entre outros. Existe uma proposta do governo em tramitação no Congresso Nacional, a PEC do Pacto Federativo, que determina a fusão de municípios com menos de 5 mil moradores e com receita própria inferior a 10% do total. Isso eliminaria 769 cidades brasileiras. A chance dessa proposta ser aprovada pelo Congresso é baixa. O texto atualmente está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h43, você no melhor mix do Brasil e os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. E olha só, daqui a pouquinho
Você vai ficar sabendo aí que denúncia aponta que aquele chão está ocupando área de preservação ambiental no rio Tarumã-Açu. E esse é o nosso assunto em instantes. Você confere daqui a pouquinho, hein? Mix. Olha só. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em forte queda de 1,73%, cotada a R$ 4,85. O euro também fechou o dia em queda de 1,59%, comercializado a R$ 5,27. O Bitcoin encerrou o dia valorizado em 1,54%, valorizado a 130 mil, comercializado a R$ 130.216. E o Ibovespa encerrou a sessão em alta de 1,7% aos 118.134 pontos. E pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta que a intenção de consumo das famílias subiu 1,4% no mês de agosto. O indicador voltou à zona de otimismo, acima dos 100 pontos, pela primeira vez em mais de 8 anos. Aos 6h45, chegou a hora da gente ficar por dentro dos assuntos da política local aqui do estado do Amazonas, né, Carlão? Já estamos com ela aqui em nossos estúdios, Carime Leão, Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, a polêmica da hora é do lixão, que está ocupando uma área de preservação ambiental nas proximidades ali do rio Tarumã-Açu. O presidente da Câmara, inclusive, Caio André, e até o conselheiro Josué Neto denunciam a empresa Marquise por crime ambiental. Conta essa história direito pra gente, Cíntia. Boa noite. Boa noite, Carime, boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, vou ter que falar sobre esse assunto que é uma preocupação e nós estamos vendo vereadores fiscalizando. Eu fico tão surpresa essas horas, mas ok, vamos lá, vamos tratar desse assunto aqui. Você falou do presidente da casa, presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André, que usou as redes sociais para isso, né? Falou durante a sessão, mostrou isso em vídeo nas redes sociais e assim isso se espalhou, mas também teve o vereador Lissandro Breval, que fez aí a denúncia na terça-feira, ontem, e ele falou das irregularidades de crimes ambientais pela empresa aí Marquise, como você disse. E aí essa empresa está fazendo um aterro em uma área que polui o Igarapé do Leão, que deságua no Tarumã-Açu. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conselheiro Josué Neto, falou que esse é um caso que é 100 vezes mais grave do que o caso dos flutuantes, que também está sendo combatido, né, por essa gestão. Ela também tenta aí resolver ambientalmente esse assunto, tirando ali os flutuantes que estão funcionando de forma irregular. Mas esse caso aqui, de acordo com a denúncia que é feita, tem um impacto muito maior se continuar funcionando daquela forma. Por isso, os vereadores, de acordo com o presidente da casa, vereador Caio André, vão fazer aí uma representação no Ministério Público Eleitoral para buscar conter esse tipo de ação, buscar mais esclarecimentos, mais informações e, finalmente, conseguir fazer com que esse aterro não exista mais ali, porque significa um erro, um problema grave, não só para nós de hoje, mas para as próximas gerações, como falou no texto o conselheiro Josué Neto. Então, outra coisa que fica a pergunta é como é que o Instituto, o IPAAM, ele deu essas licenças. Isso também não ficou claro. Como é que foi Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, né? Como é que ele deu essas licenças ambientais para a construção desse aterro? Se é que há essa licença, como é que aconteceu, enfim, tudo isso tem que ser investigado, porque é um absurdo que aquilo esteja acontecendo ali, diante de todo o impacto que significa. E isso não é uma história de agora. Desde 2021, o Tribunal de Contas já está de olho nisso, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, mas, de qualquer maneira, continua funcionando, continua acontecendo ali, e os impactos continuam não só para agora, como para depois também. Então, foi importante jogar luz nesse assunto. Eu acho que é importante que a gente continue acompanhando para ver que fim vai dar, em que momento que isso vai ser paralisado e tudo isso. É uma área de preservação, né? Então tem que ser preservado, não é isso? É isso. Então é por isso que está se buscando saber como é que a empresa conseguiu fazer, como é que a empresa está fazendo funcionar ali, como é que o IPAAM deu essa licença, se tem todos esses... Tudo é contrário a isso, né?
Então, enfim, são várias perguntas a serem respondidas e ações a serem barradas, e é importante que a gente observe isso bem de perto. E é bom saber que tem Tribunal de Contas olhando para isso, Câmara Municipal olhando para isso, e agora a população também de olho nesse assunto. Todos preocupados. Ok, Blink. Karime, Carlão. Olha só, nos bastidores aí, o comentário é de que o governador Wilson Lima, que apoiou inclusive Bolsonaro e tal, está próximo, muito próximo dos ministros e até do próprio presidente Lula. Carlão, você reparou quanto tá vindo para cá o Lula, o presidente do Brasil, e ministros vêm por aqui também? Pois é, nada disso é à toa, né? Estão sendo muito bem recebidos. Lula tem um público grande em Parintins, onde ele esteve recentemente. Em Manaus é mais meio a meio, mas em Parintins ele é bem acolhido. De qualquer maneira, ministros estão vindo para cá, tem uma agenda. Manaus faz parte da agenda da União, né, da agenda federal, e o Wilson Lima, que caminhou sempre com o Bolsonaro, subiu em palanque, falou com ele, realmente esteve na campanha com o Bolsonaro, ele tem agora está fazendo esse movimento mais voltado ali para o presidente Lula, porque é aquela coisa, né? Não vamos ter fã na política, como eu sempre falo. Você fica do lado de uma pessoa e daqui a pouco acha que ela tá brigando com outra, e daqui a pouco tudo muda e quem era inimigo passa a ser amigo e tudo mais, mas o fato é que não tem amigo e inimigo, o que tem é o cenário que muda. O presidente é o Lula, por que o Wilson Lima vai abraçar Jair Bolsonaro? Então a gente vai observando que há uma aproximação do presidente, aliás, do governador Wilson Lima com Lula, e a gente pode ver, por exemplo, quem sabe, Wilson Lima apoiar um candidato que Lula também apoia para 2024, por exemplo. Não é distante pensar que isso pode acontecer, sabe? Então, o que é importante agora é a gente ver esse movimento do governador que abraçava o Bolsonaro, que é fortíssimo em Manaus, agora se movimentando mais em direção ao atual presidente. Rei morto, rei posto, e aí segue o baile, né, Cintia? Segue o baile. Blink, agora conta pra gente o seguinte: parece que os deputados estaduais fizeram um verdadeiro mutirão hoje de trabalho, aprovaram 84 matérias, sendo que 68 projetos de lei. Como é isso? Então, lembra que quando dá assim, próximo das férias deles, que eles saem correndo para aprovar LDO, LOA no fim do ano, LDO no meio do ano e uma série de projetos, ou seja, quer dizer que vem folga por aí. Nesse caso, vem folga, mas é do feriadão que tá chegando, então a gente viu esse ritmo acontecer, por isso 84 matérias, 68 projetos de lei, 7 vetos foram apreciados hoje, 3 leis complementares, 3 projetos de decreto legislativo e 3 projetos de resolução legislativa. Quer dizer que essa semana, os deputados resolveram trabalhar, pegaram pesado. Tá certo, eu acho que, então, vem folga e aí, sabe-se lá quando a gente vai ter outro ritmo de trabalho desse tipo, né? Eu vou ficar aqui para contar para vocês. Tá ótimo. Obrigada, Cíntia. Volta amanhã. Obrigada. Tem aqui uma informação também interessante aqui. Opa. Os vereadores de Manaus, eles aprovaram em regime de urgência hoje, quarta-feira, a revogação da medalha de ouro Alfredo Barbosa Filho, concedida em 2021 pela Câmara Municipal de Manaus para o investigador da Polícia Civil do Amazonas, Raimundo Nonato Machado. Ele, que é o mestre de jiu-jitsu, foi preso desde o último domingo, dia 20, depois de envolvimento na briga num condomínio no bairro da Ponta Negra. O investigador e a esposa Jussara, a gente sabe, a Jussara de Oliveira Machado, estão envolvidos nas agressões contra a babá Cláudia Gonzaga de Lima e do disparo da arma de fogo contra o advogado Igor de Menezes Colares. Então tá aí, eles revogaram a medalha de ouro Alfredo Barbosa Filho. Nós e o Brasil inteiro sabemos, né? Porque foi um escândalo que mereceu, né? Tamanha violência. Destacou, mas é né? isso, tá feito. Tá feito, então. Até amanhã. Obrigada, Cíntia. Boa noite. 6h53, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos conferir o tempo e a temperatura para esta noite de quarta-feira, e é com você, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, não há previsão de chuva para esta noite, tá? Durante o dia, a temperatura mínima foi de 27, a máxima de 39 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 41 a 75%. Mix. 18 horas. Esporte.
Cid Soares, já aqui em campo Buenas. com a gente. Conta, Tô boa aqui. noite. Perneta. Tô aqui. Tudo certo? Tudo certo. Bom, é o seguinte, eu vou começar como aqui hoje? Vamos lá. Classificado aí de forma antecipada para a segunda fase da Série C, o Amazonas aguarda a definição dos seus adversários. E com o fechamento da penúltima rodada, 5 equipes garantiram a vaga. O que pode preocupar o torcedor é que dos times do atual G8, o Aurinegro, não conseguiu vencer nenhum deles. No total, o Amazonas teve 3 empates e 4 derrotas contra equipes que estão dentro do G8. Entre as equipes classificadas vem o Operário, Brusque, Volta Redonda, Paysandu e Botafogo da Paraíba. O Amazonas contabiliza aí 3 derrotas e 2 empates. E o Manaus chega à sua última rodada aí na primeira fase da Série C, sem chance de avançar para a próxima fase. E ainda corre o risco de ser rebaixado no próximo jogo contra o Figueirense, no próximo sábado agora, né? Fora de casa. Essa seria a primeira queda depois de 4 anos seguidos na terceira divisão. E na enquete do GE, que continua aí, né, se o Manaus consegue vencer o Figueirense e escapar do rebaixamento. Temos mudanças. Bom, agora 51,72% diz que o Esmeraldino não vence e acaba rebaixado, quer dizer, caiu, né? E cresceu aí o número de pessoas que dizem que o Manaus vai vencer e vai ficar na Série C, que agora são 48,28%, a torcida animada. O Maraca, Dona Karime Leão, vai ficar fechada aí por pelo menos 20 dias para a preparação, né, reparação do gramado, e o Flamengo precisou procurar um local para jogar contra o Atlético pela 23ª rodada do Brasileirão. Só que o Corinthians lá de São Paulo deu negativa. Olha só, Carlão, mandaram eles passear, não liberaram a Neoquímica Arena, né? O Flamengo escolheu o estádio Kleber Andrade em Cariacica, no Espírito Santo, que passa por um período de reforma no sistema de refletores, mas a administração garantiu que estará tudo pronto para a data do jogo, que é dia 13 de setembro, e o Flamengo já enviou a solicitação de mudança para a CBF e aguarda apenas a oficialização da troca. Dá tempo para mais alguma coisa? Não. Tá bom, então. Só se for muito rápido. Pode ficar para amanhã? A bola está rolando pela Copa Sul-Americana. Botafogo está enfrentando Defensa e Justiça e estacionaram no 0-0. É isso. Muito obrigada, Cid. Até amanhã. 6h56. Mix. Olha só, hoje, quarta-feira, é dia de dicas de cinema com Caio Pimenta, editor-chefe do site Cine7. Confira. Olá, eu sou Caio Pimenta do Cine7 e antes de falar das estreias da semana, deixa eu dar uma dica para vocês. Tá rolando lá no Teatro Amazonas a 5ª edição do Festival de Cinema da Amazônia Olhar do Norte. As sessões são gratuitas e hoje, quarta-feira, tem uma às 8 horas da noite, então saiu, tá no trânsito, tá escutando a Mix, já vai para lá pro teatro que tem sessão de cinema. Depois, na quinta-feira, tem sessão às 9 horas da manhã para criançada com a Mostra Olhinho e depois às 17h20. Na sexta, sessão às 3h30 e 19 horas, seguida da cerimônia de premiação. Então fica a dica para todo mundo ir lá no Teatro Amazonas conferir o Olhar do Norte. Bem, agora que eu já fiz a minha dica, vamos para as estreias da semana. E a principal atração é um filme brasileiro. Retratos Fantasmas é o novo filme do Kleber Mendonça Filho, diretor de Aquários e Bacurau. O documentário mostra a relação do cineasta e da cidade de Recife com os antigos cinemas de rua, hoje muitos deles fechados por conta da especulação imobiliária. O próximo filme é muito aguardado pelos fãs de games, inclusive pelo editor desse quadro aqui no 18 Horas. Gran Turismo traz a velocidade das pistas para as telonas. A história acompanha um adolescente, fã do game, ganhando uma oportunidade para pilotar os carros de verdade. Gran Turismo, porém, não é o único filme de velocidade com carros nesse fim de semana. Tem mais um. Em A Chamada, o Liam Neeson, ao sair de casa para levar os filhos à escola, descobre uma bomba debaixo do assento do carro. Ele então deve obedecer às ordens dos criminosos para seguir vivo. E para não dizer que é plágio, eu vou dizer que é uma homenagem não oficial à velocidade máxima. Pela milésima do centésimo, escolha aí o seu ésima,
Drácula ganha mais uma versão nos cinemas e que está chegando agora nas telonas de Manaus. A trama conta a terrível história do navio mercante Demeter, que foi fretado para transportar cargas particulares. Porém, é claro que estranhos eventos vão acontecer e a tripulação será toda condenada à morte. Para fechar, tem as estreias do Casarão de Ideias, o cinema de rua daqui do centro de Manaus. Dirigido pelo Bruno Carbone, O Acidente mostra a história de uma mulher que se acidenta no trânsito, mas não conta nada para a esposa. O segredo, porém, vai por água abaixo, quando o vídeo da colisão viraliza e a responsável vai até a vítima. Daí em diante, as duas famílias criam laços que acabam se tornando bem complicados. Já em O Espaço Infinito, acompanhamos Nina, uma mulher que, após ser internada em uma clínica psiquiátrica, acaba dando início a uma jornada em seu próprio subconsciente, em busca para encontrar um caminho até a realidade compartilhada. É isso, filmes não faltam em Manaus e com esse calorão, nada melhor do que assistir uma boa diversão nas telonas e também curtir o ar-condicionado, porque ninguém é de ferro. A gente se encontra, até a próxima, tchau. Você está ouvindo 18 horas. 7 em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Decisões da Justiça do Trabalho vão comprovando o péssimo tratamento dado a profissionais de saúde nos últimos anos no Amazonas e vão provando o que sempre foi denunciado aqui no programa 18 horas. Muitos enfermeiros trabalharam sem receber os salários em dia ou simplesmente não recebiam os salários por meses. Enfermeiros entraram na justiça e estão ganhando as causas. Empresas que ganharam milhões e milhões do governo estão sendo condenadas. Uma delas recebeu mais de 253,9 milhões de reais do Estado desde 2019 e ainda teve um contrato milionário renovado este ano. Um absurdo que deveria ter uma atenção especial dos órgãos de controle. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.